Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero chamar vocês para lermos, na verdade, convidá-los para lermos Romanos 3, versículo 25 e 26, onde o texto diz assim: A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, chamo sua atenção para esse texto mais uma vez. Eu já fiz alguns vídeos baseados nesse texto. Tá aí gravado, tá bom? Tá na minha playlist sobre justificação pela fé. E até indico, se você ainda não viu ainda, eu indico você que veja lá, porque vai pegar o começo dessa reflexão, tá? Mas aqui, queridos, eu quero chamar sua atenção, tá bom? Para algo interessante, tá? Aqui nós temos uma questão bem interessante mesmo. Uma pergunta, na verdade: por que Deus propôs Jesus como propiciação? A palavra propôs aqui, ela tem o sentido de expor, de manifestar, de tornar público, entende? Então a pergunta é: por que Deus expôs Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados? Por que ele fez isso, na verdade? Qual era o propósito dele de fazer isso? E a resposta está no próprio texto. A Bíblia diz que Deus fez isso para manifestar a sua justiça. É o texto que diz, leia novamente, olha: a quem Deus apresentou, né, ou propôs, ou expôs como propiciação, está falando de Jesus, no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. A resposta é essa. Bom, queridos, a propiciação, ela é uma maneira de Paulo explicar como pode um Deus justo, né, justificar pecadores. Esse ensino está em toda essa seção, desde o versículo 21 até o 26. Agora, veja que coisa interessante, né? A palavra que Paulo usa aqui para justiça, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, não diz respeito à maneira como Deus justifica pecadores, tá? Como no versículo 21. Quando a gente lê o versículo 21, lá está escrito assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Quando Paulo usa essa expressão aqui, a justiça de Deus aqui, ele está falando do método de salvação de Deus, tá? Mas quando ele diz que Deus fez isso para manifestar a sua justiça, a palavra justiça aqui, nesse texto aqui, no versículo 25, ela é diferente da palavra do versículo 21, tá? No versículo 21, nós estamos falando do método de Deus de salvar o ser humano, é a justiça de Deus, é a maneira como Deus salva as pessoas. Aqui no versículo 25, justiça de Deus aqui, está falando aqui basicamente do caráter de Deus, tá? A justiça aqui é um atributo de Deus, na verdade. É diferente. Preste atenção. No versículo 21, a justiça fala do método, do plano de Deus salvar o ser humano. No versículo 25, a justiça é uma referência a um atributo divino, faz parte do caráter. Deus é justo. É nesse sentido, tá bom? Então, essa justiça que nós estamos considerando aqui, ela é uma justiça que reflete um atributo de Deus, um atributo divino, tá bom? Então, a gente pode concluir aqui, querido, que Deus propôs Jesus como propiciação para manifestar a sua justiça, ou seja, para manifestar o seu caráter, né, reto, santo, justo, tá? Ele apresenta Cristo como propiciação para manifestar um caráter justo, um caráter santo, tá? É isso que Paulo está dizendo. É lógico, aí nós precisamos novamente levantar uma pergunta para poder dar mais sentido ao que vem sendo dito. E a pergunta é mais essa aqui, olha: por que Deus precisou provar a sua justiça? Eu acho que a pergunta mais correta é essa mesmo, né? Por que Deus precisou provar a sua justiça? E por que ele precisou demonstrar essa justiça? A gente sabe que Deus é santo, que Deus é justo, mas por que ele fez isso? E a resposta divina, querido, se dá exatamente aqui, tá? O texto diz: Deus fez isso, né,
para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes, e a expressão aqui, deixado impunes, significa passar por alto os pecados anteriormente cometidos. E o que Paulo quer dizer, querido, ao afirmar que Deus, por causa da sua tolerância, não puniu definitivamente os pecados outrora cometidos? Aqui eu vou fazer uma citação até longa, tá bom? Para tentar explicar isso, eu vou citar Lloyd Jones aqui para vocês, tentando explicar essa questão. E aí talvez isso fique um pouco mais claro para você. O que ele está dizendo, e agora eu cito Lloyd Jones, né? O que ele está dizendo é que sob a antiga aliança, sob a antiga dispensação, não havia provisão para que os pecados fossem tratados no sentido radical. O que havia era, por assim dizer, simplesmente um meio de passá-los de largo, passar por alto, né, de cobri-los durante algum período. Aqueles antigos sacrifícios e ofertas davam uma certa purificação da carne, davam uma pureza cerimonial, habilitavam as pessoas a continuar orando a Deus, mas não havia na antiga aliança nenhum sacrifício que realmente pudesse dar ao pecado o devido tratamento. Tudo que aqueles sacrifícios faziam era apontar para o futuro sacrifício que viria e que realmente poderia, né, fazer isso, e que poderia purificar a consciência de obras mortas e reconciliar verdadeiramente o homem com Deus. Escute bem o que eu vou te dizer, tá? Porque nós temos aqui uma revelação muito interessante, né? Eu espero que o Senhor nos ajude a entender isso. As pessoas da antiga aliança, as pessoas mencionadas no Velho Testamento, os judeus do Velho Testamento, que ofereciam animais em prol dos seus pecados. Já falei isso aqui tantas vezes, um judeu quando pecava, ele levava o animal ao santuário, lá ele confessava o pecado, colocava a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo o seu pecado para o animal era morto no lugar dele, então Deus perdoava. Só que aquele animal, o sangue daquele animal, não tinha poder, de fato, para tratar completamente do pecado. Aquilo era apenas uma forma de apaziguar, né? Era uma forma de Deus colocar pano morno, vamos usar uma expressão mais bem atual, né? Passar por alto aquele pecado, entendeu? Era feito para permitir o homem comungar com Deus, né? Se achegar a Deus, mas não resolvia de fato o problema do pecado. De novo, né? Deus fez isso para manifestar sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando ele diz os pecados anteriormente cometidos, ele está falando aos pecados dos judeus, da velha aliança, do Velho Testamento, entendeu? Ele está dizendo que aquele sacrifício oferecido ali não resolvia de fato o problema, tá? Ele apenas lançava luz sobre o verdadeiro sacrifício que aconteceria, na verdade, que era o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento não perdoava de fato as pessoas. No entanto, é como se Deus se contentasse com aquilo momentaneamente, porque ele sabia que Jesus Cristo viria, morreria na cruz, oferecia o seu sangue lá no Santo dos Santos, nos céus, né? E aquele sacrifício de Jesus Cristo seria suficiente para perdoar os pecados do povo de Deus na antiga aliança. Eu não sei se você me entende, querido. Eu considero isso uma revelação tremenda da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Aí o versículo 26 diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé. Tendo em vista a manifestação. O Senhor deixou passar aqueles pecados, porque ele tinha em vista o que viria, o que aconteceria, que era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, isso é tremendo demais, é poderoso demais, tá? Eu vou continuar falando disso no próximo vídeo, para a gente entrar em mais detalhes e trazer um pouco mais de clareza a respeito desse assunto, tá bom? Deus abençoe vocês.